Terminologia da Palestina 101. Estas são as palavras que devem ser usadas quando se fala da Palestina e dos palestinos. Desde que a colônia de Israel foi estabelecida em 1948, eles têm usado o poder da linguagem e das palavras para controlar a nossa narrativa e estabelecer a sua falsa legitimidade perante o mundo. Para além dos meios de comunicação ocidentais nos retratarem constantemente como o vilão e mostrarem descaradamente a sua parcialidade, chegou a hora de revidarmos e retomarmos a nossa narrativa, compartilhando a nossa verdade da mesma forma que eles, através do poder da linguagem e das palavras. A maior lição para retirar desse vídeo é que deve haver uma mudança coletiva de perspectiva sobre o que é Israel, definindo Israel como um conceito. Temos que deixar de ver isso como o país de Israel versus país da Palestina e passar a ver isso como uma colônia chamada Israel que ocupa o país da Palestina. Isto é, colonizador versus colonizado. Da mesma forma que os europeus brancos desembarcaram na América do Norte e decidiram reclamar a terra como sua apesar da população nativa, os europeus brancos desembarcaram na Palestina e decidiram reclamá-la como sua apesar da população palestina nativa. Lembre-se, colônia, país. Colonizador, colonizado. Portanto, começando com a primeira palavra, Israel. Quando descreverem o que é, não digam país, digam colônia. Mesmo quando usarem o seu nome, não digam apenas Israel, digam colônia de Israel. Ou, se estiver escrevendo, coloca entre aspas. Ao chamar simplesmente de Israel, estamos legitimando a ideia de que eles têm o direito de estabelecer uma colônia em cima de um país existente. Tá que essa é a única forma que o mundo conhece. Por isso é um pouco difícil, mas é uma espécie de boas práticas. Agora, para descrever a relação entre palestinos e israelenses, os israelenses são colonizadores. Os palestinos são os colonizados. Também pode dizer ocupante, mas ocupante não reconhece realmente a tática com que estabelecem esta falsa colônia. Por isso, colonizador é um pouco mais exato. Todas as cidades israelenses deviam ser designadas por colônias, colônias sionistas, colônias israelenses. Em vez de cidadãos ou civis israelenses, deve-se dizer colonos, colonos sionistas, colonos israelenses. Os seus militares, chamados IDF, Forças de Defesa Israelenses, deve-se chamar de IOF, Forças de Ocupação Israelenses. Quando descrevemos os palestinos, dizemos indígenas, nativos, a população indígena, o povo nativo da terra. Agora, para descrever a Palestina, trata-se de um país, o país da Palestina. Antes de a Palestina ter sido criada, era um país em pleno funcionamento, com a sua própria economia, a sua própria população, e aconteceu que os sionistas estabeleceram esta colônia em cima desse país. A ONU já não reconhece a Palestina como um país, mas para nós, ainda existe, e estamos simplesmente vivendo sob ocupação, vivendo sob colonização. Esta questão foi esclarecida há alguns anos, durante o boom das redes sociais de Sheikh Jarrah. Não dizemos o conflito Palestina-Israel, a guerra Palestina-Israel, mas sim a colonização israelense da Palestina, a ocupação israelense da Palestina. Temos de rejeitar ativamente as palavras conflito e guerra. Sempre que as ouvirmos, devemos corrigir a pessoa e dizer que não se trata de um conflito ou de uma guerra, mas sim de uma colonização e de uma ocupação. A guerra insinua que se trata de país para país, e mais uma vez, não é esse o caso. Além disso, usar a palavra guerra faz com que pareça que é um acontecimento único, como o que está acontecendo em Gaza nesse momento. Que uma guerra entre Gaza e Israel começou há 11 dias, quando a questão é muito anterior, mais de 75 anos atrás, quando Israel se estabeleceu como uma colônia, o que nos leva ao tema de Gaza. Assim, durante períodos como o atual, em que Israel está bombardeando Gaza, e lembrem-se que isso não é novidade, todos os anos Israel bombardeia Gaza durante um determinado período de tempo. Portanto, durante esses períodos de bombardeamento, não nos referimos a isso como uma guerra, chamamos de genocídio. Por isso não digam guerra entre Israel e Gaza, mas sim genocídio de Gaza. E isto não é um exagero ou uma tentativa de ser dramático, é um genocídio real. Gaza não é um país por si só, não tem um exército formal, e todos os 2,5 milhões de pessoas vivem sob o bloqueio militar israelense. Não podem sair, por isso estão literalmente sentados à espera de serem mortos. Muitas vezes são mortos às centenas, se não aos milhares, o que é um genocídio. Muitas vezes ouvimos as pessoas descreverem Gaza como uma prisão ao ar livre, quando uma descrição mais exata é campo de concentração ou campo de extermínio. A prisão insinua que se trata de uma população de criminosos vivendo ali. A diferença entre extermínio e concentração é questão de tempo. De um modo geral, a ideia é que se trata de um campo de concentração. As pessoas estão vivendo lá dentro e são obrigadas a ficar lá dentro. Mas quando Israel ataca Gaza, durante esses períodos, é melhor nos referirmos a ele como um campo de extermínio, porque essas pessoas estão presas por terra, mar e ar e estão sendo bombardeadas. Milhares de pessoas exterminadas, portanto, campo de extermínio. Então, como chamamos o movimento para recuperar o país da Palestina? Há algumas palavras diferentes, mas depende sobre o que você está falando. Penso que, na maioria dos casos, a palavra mais apropriada é descolonização, expulsar a colônia e devolver a terra ao seu estado original, o país da Palestina. Também utilizamos a palavra libertação palestina, que é mais genérica e mais abrangente. Libertação é um pouco mais sobre a ação que estamos tomando para atingir o nosso objetivo. O nosso objetivo é descolonizar. Como é que descolonizamos? Libertando as pessoas. Descolonizar é o objetivo. Libertar é o meio. Outra palavra que se enquadra na mesma categoria que libertação é resistência. Como a resistência palestina, como resistir ao ocupante para obter a descolonização.
Resistência é também uma palavra importante de se lembrar para descrever atos ou movimentos para reclamar a terra palestina. Pacíficas ou não pacíficas, são táticas de resistência. Refutar a palavra terrorismo, que é a palavra utilizada para antagonizar e vilanizar os palestinos, os muçulmanos e os pardos nos meios de comunicação social. Muitas vezes, nos meios de comunicação social, quando ouvimos falar de refugiados palestinos, utilizam sempre o verbo fugir ou evacuar a sua terra, o que faz parecer que foi uma escolha que tiveram. A forma mais correta de descrever é limpeza étnica destas pessoas das suas terras. Assim, em vez dos palestinos fugirem da sua terra, dizemos que os palestinos foram etnicamente limpos da sua terra. Então, como é que palavras e frases como apartheid, anexação, expansão das colônias, bloqueio militar, ocupação militar, como é que todas estas palavras se relacionam? Para responder isso, mais uma vez, temos que dar um passo atrás e perguntar o que está acontecendo com a Palestina. A resposta é colonização. Colonização é o quê? Israel coloniza a Palestina. Todas estas palavras, tudo o que está sendo feito agora aos palestinos, tudo o que já tem sido feito aos palestinos, tudo isso se enquadra dentro do processo de colonização. A lenta imigração de uma população não nativa enquanto empurra a população nativa para fora, que é o quê? Por baixo do que está o como. Como é que estão colonizando a Palestina? Limpando etnicamente a terra dos seus povos originários. Para estabelecer essa colônia, precisam limpar o povo original. Fazem isso através da tomada de terras, da anexação de terras, do roubo de terras ao povo original, através do apartheid, através da ocupação militar da Cisjordânia, através do bloqueio militar. Atos que tornam a vida insustentável na Palestina. Coisas como prisões falsas a mais de 5.000 palestinos neste momento, na prisão israelense, sendo que a maioria nunca passou por qualquer sistema judicial. Vemos casas palestinas sendo demolidas à força pela IOF, o governo israelense fechando permanentemente os poços palestinos, espancando pessoas, ou mesmo os bombardeios em massa em Hezet. Tudo isso são meios de limpeza étnica da terra. A limpeza étnica não é um ato isolado como no ano da Guerra Israel-Palestina, em que quase 1 milhão de palestinos foram forçados a abandonar o país. Forçados a abandonar as suas terras. A limpeza étnica palestina é um processo contínuo. Começou em 1948. Na verdade, antes de 1948, mas isso é outro assunto. Continua até os dias de hoje. Esse é, essencialmente, o resumo de todas as palavras que usei neste vídeo. Todas elas conduzem à colonização israelense da Palestina. Isso é tudo. Lembrem-se de continuar falando sobre Gaza, continuem espalhando a palavra e mantenham-nos em suas orações. Que Deus os proteja.